permanecer e ouvir essa mensagem, segundo o tema que aquele que ora em secreto, Deus recompensará publicamente. Amém, amados? Aquele que ora em secreto, Deus irá te recompensar em público. E eu quero ler essa palavra, essa frase está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6 de Mateus, que diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Amém, amados? Aqui está dizendo, mais o pastor Carlos, quando orares. Está falando aqui, mais a pastora Neuza, quando orares. Não, está falando tu. A palavra está falando diretamente comigo e com você. Amém? Mas tu, quando orares. Então, amado, a oração é um dever de todos os cristãos. Mateus 6,6, mas tu, quando orares. A oração deve ser um hábito, né? Você não tem, se você é um cristão, irmão, se você é um servo do Senhor, e se você não tem um hábito de orar, então eu não sei por que você decidiu ser crente. Não sei por que você decidiu ser um cristão. Porque ser cristão é ser seguidor de Cristo. E ser seguidor de Cristo, amados irmãos, é ser aquela pessoa que ora. É ser aquela pessoa que intercede. É ser aquela pessoa que tem uma vida devocional de oração. Então, o próprio Senhor Jesus nos amou bastante para agonizar em oração por nós e pela colheita no mundo inteiro lá no Getsêmani. Então, até que o seu suor tornou-se, né, como grandes gotas de sangue caindo sobre a sua túnica. Então, se o Senhor, ele orava intensamente, quem somos nós, irmãos? Nós também precisamos ter esse mesmo princípio, né? E se Jesus, né, que é Deus, ele precisou se debruçar nas orações, quanto mais nós que temos uma natureza pecaminosa. Então, neste mês, irmãos, eu quero enfatizar a importância e o poder que há na vida daqueles que se dedicam a viver uma vida de constante oração. A oração, ela gera um poder potencializador para alcançarmos o que nós estamos precisando. Então, continuando aqui nesse texto de Mateus 6, ele diz: ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar, ele vai te premiar, ele vai te dar aquilo que você está precisando. Então, como diz, né, um pastor, Wesley Duvel, né, Wesley Duvel, que o maior poder, né, que o maior poder à disposição dos filhos de Deus é a oração. Então, o maior poder que está à disposição para os filhos de Deus é a oração. Então, se você não recebe, é porque você não pede. Ou está pedindo poucas vezes, ou não está pedindo nenhuma vezes. Eu quero dizer que
Deus, Ele vai nos levar a um nível mais profundo de oração, e eu creio depois dessas maratonas de mensagem de oração a partir desse mês. Amém, amados? Eu quero dizer aos irmãos que posso dizer que se ainda nós não temos alcançado muitos objetivos e muitos alvos que fazemos, é porque também não estamos orando o suficiente para alcançá-lo. Esses dias minha esposa estava olhando para aquela placa, alvo de fé ali de 50 membros. E a gente temos pedido a Deus, mas adianta só o alvo ficar pendurado ali, irmãos. Se nós não orarmos por aquilo, não vai acontecer. Então, você pode pregar lá na porta da sua geladeira, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você que não ora para você ver nossa geladeira, só vai ter água. Só vai ter água. Então, nós precisamos orar para Deus em tudo. Tudo nós precisamos pedir ao Senhor. E por que muitas das vezes nós não recebemos o que pedimos? A palavra diz lá, Tiago, né? Tiago capítulo 4, no versículo 3. Tiago, né? Um homem, um apóstolo de muita oração, Tiago, ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Olha o que Tiago está falando. Às vezes a gente pede, a gente ora, a gente pede, mas pede de uma forma, quem sabe até sem fé, quem sabe até achando que não é possível receber. Amado, precisamos orar sem cessar, mas precisamos também orar de forma objetiva, de forma que agrada, que alcance o trono, o coração do Pai. A questão não está só no orar, e sim em orar para alcançar a vontade de Deus. Amém, amados? Então, portanto, não existe uma oração viva baseada em uma fé morta, baseada numa incredulidade, baseada que será que é possível alcançar isso que eu estou pedindo? Eu quero dizer aos irmãos que muito de nós, às vezes, queremos receber do Senhor. Queremos receber do Pai Celestial, mas não estamos seguindo as ordens corretas para podermos alcançar o que estamos precisando. Como diz a pastora Janaína, esposa do pastor Azemar, que hoje está na África, quando damos muitas justificativas, damos pouco perdão. Em outras palavras, às vezes a gente tem muitos pedidos, mas com poucas orações. E às vezes a gente dá muita justificativa. Eu não orei por causa disso. Ah, não orei por causa daquilo. Ah, não orei, mas na hora de pedir, pede. Então, nós precisamos colocar os nossos pedidos, nossos desejos, tudo através da oração diante do nosso Pai Celestial. Amém, amados? Havia uma família de crentes, né, que eles estavam passando por uma fase muito difícil. Estavam passando uma luta muito grande, uma fase de desemprego. Aquela família estava vivendo num momento de grande tribulação. Então a esposa, né, falou para o marido assim que ele precisa, né, que a família precisava se unir para orarem, para que Deus pudesse abrir uma porta de emprego para ele, porque já havia bastante tempo que ele estava desempregado e ali já estava acabando os recursos e a dispensa, né, já estava já no final, estava faltando já os mantimentos. Aí o homem, ele
olhou para sua esposa e disse assim para ela: não se preocupe não, meu bem. Fica tranquilo que Deus vai enviar o pão. Aí a mulher mais, meu bem, nós precisamos orar para Deus aí, dar uma solução. E ele falava para a esposa: não se preocupe, meu bem, Deus vai enviar o pão. E assim foi passando dias e dias, e as coisas foram acabando. Daqui a pouco já tinha mais de quase 2 dias que não tinha mais nada para comer. Tudo, não tinha nada. E a esposa: vamos orar, vamos clamar a Deus. Ele: fique em paz, fica tranquilo que Deus vai enviar o pão. Passou mais aquela noite. No outro dia de manhã, quando eles, todos mortos de fome, os filhos com fome, eles foram para a mesa. Chegou naquela mesa um pão bem grande em cima da mesa. Aí eles olharam: nossa, olha o pão aqui. Aí o homem, olhou para a esposa, olhou para os filhos: está vendo? Eu não falei para vocês, E nós somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, pode ficar tranquilo. Eu falei que Deus ia enviar o pão, olha o pão aí. Aí o homem: agora eu vou repartir, pegar esse pão, e nós vamos saciar a nossa fome. Quando ele foi pegar no pão, o pão pulou. Ele: calma aí, o pão pulou. Ele foi pegar o pão pulou para cá. Aí, nessa daí, o pão caiu, ele foi pegar o pão saiu correndo, e ele saiu correndo e ficou lá, voltas e voltas na casa, correndo atrás daquele pão. Eu vou te pegar, e o pão correndo dele para lá e para cá. Aí depois até que ele cansou, todo suado, cansado, e falou: eu desisto. Oh, meu Deus, realmente, precisamos orar, porque o pão está fugindo da gente. Não estamos conseguindo comer esse pão. Aí, quando ele orou e sentou, aí todos ouviram uma voz: agora vocês podem comer o pão, porque do suor do teu rosto comerás o teu pão. Amados, é uma ilustração, mas é uma realidade. Não adianta você só ficar orando. Você precisa buscar a Deus em oração, e você precisa fazer a sua parte também. Amém, amados? Então nós precisamos agir, precisamos crer, precisamos ter fé. E Deus, Ele nos chamou, amados, para a salvação. E nesse processo de salvação, Ele quer te usar através da oração. Amém? Deus quer te usar através da oração. Deus te chamou você para orar. Deus tem um plano esplêndido através da oração, para que possamos, irmãos, não somente influenciar o nosso bairro, você pode influenciar o mundo através da oração. Lá em Lucas capítulo 18, no versículo 1, diz assim, Lucas 18, 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Olha a parábola que o próprio Senhor Jesus contou. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Por isso é dever de todos os cristãos orar sempre. E nunca desfalecer. Aí no versículo 7, eu não quero ler todos os versículos, mas no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? É uma pergunta. O que quer dizer? Você acha que Deus não vai fazer justiça para aquele que é servo? Você acha que Deus não vai atender aquele que é servo, que clama de dia e de noite? Mesmo que ainda seja tardio, mesmo que ainda demore, você acha que Deus não vai responder? Amados, quer dizer, devemos orar sempre. É dever de todo cristão orar. O maior problema de todos nós é que cessamos de orar por achar que já oramos o suficiente. Aí essa parábola fala de um juiz que não era temente a Deus, um juiz que era ímpio, mas aquela mulher ficava importunando aquele juiz para julgar a causa dela.
E aquele juiz, ele se cansou de ver aquela mulher para julgar a causa dela. E ele, sendo um juiz ímpio, foi lá e julgou a causa daquela mulher, só para aquela mulher parar de importunar ele. Quanto mais o Pai Celestial, quando nós colocamos nossos pedidos, quando nós colocamos os nossos desejos diante do Senhor, você acha que o Senhor não vai ouvir? Amados, nós precisamos entender que jamais o nosso Deus deixará de atender os nossos pedidos, se insistirmos a Ele através das nossas orações. Então, a oração pode fazer o que nós nem podemos imaginar através da oração. Através da oração, meu amado, podemos acompanhar qualquer missionário em suas missões, em qualquer lugar do mundo, através da sua oração. Através das orações, podemos entrar nos bares e boates, onde estão muitas vidas escravizadas pelo pecado. Podemos ministrar nas florestas úmidas. Podemos alimentar milhares de homens, mulheres e crianças famintos de pão natural e de pão espiritual. Através da oração, irmão, você pode contribuir para o ministério de qualquer pastor e evangelista em qualquer face da terra. Você pode tomar uma criança no colo que está sendo abusada sexualmente. Você pode tocar numa testa de um febril em um hospital, mediando o amor de Jesus que produz a cura. Podemos alcançar o imaginável através da oração. Amém, amados? Vivemos no melhor tempo para cumprir o plano maravilhoso de Deus. Billy Graham, quando ele estava vivo, porque Billy Graham foi um dos maiores pregadores deste século, e Billy Graham, quando estava vivo, ele fez uma declaração dizendo que preferia estar vivo hoje do que ter vivido quando Jesus estava na terra. Olha só. Ele disse quando ele estava vivo, que preferia estar vivo hoje do que ter vivido quando Jesus estava na terra. Porque os cristãos de hoje podem ter uma influência maior para Deus do que os outros cristãos em qualquer geração. Essa é uma época ímpar em nossa história, irmão. É uma época que hoje nós temos vários meios de comunicações para proclamar a palavra de Deus. A Bíblia já foi traduzida em diversos idiomas. A Gospel Records, há muitos anos atrás, informou que a música cristã tem sido gravada em mais de 4.362 dialetos e línguas. A maior falta em qualquer ministério hoje não é de pessoas e nem de fundos financeiros, e sim a falta de oração. Eu posso dizer, amados, se nós não estamos avançando quando nós gostaríamos de avançar, porque falta oração em nós mesmos. E eu me incluo nesse meio. Eu quero dizer aos irmãos que a oração é o maior recurso da igreja. O diabo, irmão, treme quando vê o Filho de Deus ajoelhado, mesmo este filho sendo o mais fraco de todos. O diabo treme. O rei, ele quer dar as chaves para cada um de nós. Amém? O rei, o nosso rei Jesus, quer dar as chaves para cada um de nós. Abra lá em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 7. Olha o que diz. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve:
Isto diz que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre, e ninguém fecha, e fecha, e ninguém abre. Amados, Cristo é o Senhor de todas as portas. As portas que Ele abre não pode ser fechada por homens e nem por demônios. As portas que Ele fecha não pode ser aberta, embora todo o inferno faça essa tentativa. O apóstolo Paulo reconheceu que Jesus é quem abriu para ele as portas em todo o seu ministério. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 12. 2 Coríntios 2, 12, diz assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. E abrindo-se-me uma porta no Senhor. A porta foi aberta no Senhor. Colossenses 4, 3 diz assim: orando também juntamente por nós. Eles estavam quem? Orando, olha só. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos dos mistérios de Cristo, pelo qual estou também preso. Quem abria as portas para o apóstolo Paulo era o Senhor. Amados, tem uma frase assim que diz assim, tem uma frase que diz: quem tem promessa de Deus não morre antes que a mesma promessa seja realizada. É uma frase. Quem tem promessa de Deus não morre. Eu acho que tem até uma música, um louvor assim. Quem tem promessa de Deus não morre. Mas eu quero dizer, quem tem promessa de Deus que ainda não foi cumprida, então a pessoa não morre. John Wesley, um grande avivalista, né? John Wesley, inclusive hoje, um homem de muita oração, ele hoje tem até a igreja wesleyana, por causa de John Wesley. John Wesley fundou a igreja metodista wesleyana. E ele diz assim, uma frase, ele falou assim: sou imortal até que meu trabalho seja feito. Olha só, sou imortal até que o meu trabalho seja feito. Quer dizer, se você busca uma porta grande e oportuna, né, como Paulo encontrou, lembre-se de que Jesus é quem abre as portas. Se você precisa de alguma porta, né, seja fechada para Satanás, lembre-se que é Jesus que tem a chave para fechar essas portas. As pessoas podem abrir as portas, né? As pessoas podem, aliás, forçar, querer abrir as portas que você e eu fechamos, ou tentar fechar as portas que você e eu abrimos. Mas quando Jesus entra em cena, ninguém pode mudar nada. Jesus jamais desiste da sua soberania final sobre as portas em sua vida, porque é Ele que guarda a chave de Davi. Nada vai acontecer sem a permissão dele, porque Ele pode abrir e pode fechar. Amém, amados? Eu quero ilustrar aqui, dizer aos irmãos, quando, na verdade, é um fato que realmente aconteceu, quando eu fazia seminário no ano 2000 para 2002, eu me formei em 2002, já tem 20 anos que eu sou formado em teologia, que eu me formei. Então eu me lembro que um dia, na sala de aula, o nosso professor de escatologia, que é ensino dos últimos tempos, né? Escatológico, que é os finais do tempo. O nosso professor de escatologia, ele diz que se juntasse todas as bombas atômicas espalhadas em todos os países, haveria bomba suficiente
para destruir o planeta Terra mais de 8 vezes. Isso foi há 20 anos atrás, imagine hoje. Porque hoje muito mais países que não tinham bomba atômica já está tendo. Principalmente se você não sabe, o próprio Brasil tem. Então, amados, quando nós ficamos sabendo daquela notícia, que havia bomba suficiente nesse mundo para destruir 8 vezes o nosso planeta, nós na sala ficamos ficamos todos assombrados. Eu lembro que muitos alunos desesperados, olhando assim, um para o outro, com medo, e perguntou para o professor, que na época, essa informação desse professor, não era de um professor qualquer, era um professor que ele tinha, ele era, naquela época, no ano de 2000, ele era o presidente da Sociedade Bíblica, é o pastor batista Ernesto Agnini, onde eu fui, assim, eu me sinto muito honrado de ter sido aluno do pastor Ernesto Agnini. E aquele homem, ele era ali uma pessoa que era o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, olha só. Então, não era uma informação de um homem qualquer. E a resposta dele, quando nós falamos, mas o que vai ser de nós se um doido aí vai e aperte o dedo e aperta um botão dessas bombas aí, vai acabar com o mundo? Aí ele olhou para nós e falou assim: nenhuma permissão, ninguém aperte um botão se não houver uma permissividade de Deus. Ninguém aperta um botão sem Deus permitir. Amados, eu me tranquilizei, tanto quando ele deu aquela palavra, da confiança, porque só Deus pode permitir algo que venha trazer uma catástrofe universal. Só Deus pode permitir algo que venha acontecer essas coisas, porque Jesus, ele guarda as chaves da morte e do inferno. Está lá em Apocalipse 1:18. Olha o que ele diz, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e a do inferno. Nenhum germe de doença, criminoso ou terrorista tem poder sobre você, a não ser que Jesus permita. Nenhuma tempestade ou inundação, nenhuma força ou poder pode prejudiciar você sem a permissão dele. Isso, amados, não garante, que a sua vida vai ficar livre de sofrimento, ou que você viverá até uma idade muito avançada, se você desconsiderar as leis de Deus para a saúde e viver de uma forma descuidadamente, porque você colhe aquilo que você planta. Mas significa que Jesus não vai permitir, não permitirá que nada prejudique o propósito do qual Ele nos chamou, até que a nossa missão seja cumprida nessa terra. Por isso nós temos que ter a certeza, a convicção que Ele também entregou para nós a chave para abrir, a chave para fechar. Você pode tirar qualquer pessoa das drogas, porque Ele tem a chave. Se Ele tem a chave, você tem a chave. Você pode tirar qualquer bêbado da sarjeta, mas só vamos conseguir fazer isso através da oração. Você pode ganhar o seu marido, você pode ganhar o seu lar, você pode ganhar os seus filhos, você pode ganhar vida, mas tudo depende desta chave, e através da oração você pode tocar o céu. Aleluia.
Eu quero concluir aqui, irmãos, que através das orações, nós temos essa chave do reino. Olha o que diz lá em Mateus 16, 18, e no versículo 19. Mateus 16, 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19 diz assim: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aleluia, glórias a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? Contra quem as portas do inferno não vai prevalecer? Quem é a igreja hoje? Nós somos a igreja. Nós somos os intercessores de Cristo. Por isso, Deus deu as chaves para Pedro. No dia de Pentecoste, quando Pedro recebeu a chave do céu, ele pregou, e em uma pregação, ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Porque ele tinha as chaves do céu. Nós vemos Filipe, quando ele estava descendo ali na estrada de Gaza, o apóstolo Filipe, o discípulo, ele abriu a porta da salvação para o eunuco etíope, que aquele etíope era um africano, e as portas da salvação entrou na África através daquele homem. Amados, eu quero dizer para você que há poder na oração, principalmente também quando nós temos uma oração em unidade. Amém, amados? Mateus 18, 19 diz assim: Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Quer dizer, se 2 concordando, tudo que pedirmos, Deus, Ele vai abrir a porta. Será feito por meu Pai. Olha que Jesus diz: será feito por meu Pai. Eu quero aqui, nessa palavra, se 2 de vós concordarem. Essa palavra concordarem, no grego, no original grego, é um verbo, symphonel. A palavra concordar. É um verbo que no grego quer dizer symphonel, do qual obtemos a palavra brasileira do termo sinfonia. O sentido sinfonia é o sentido de tocar harmoniosamente em conjunto. O que é uma sinfonia? É quando várias pessoas com vários instrumentos começam a concordares o som. Olha, quem nunca participou de um concerto de música, participe. É uma coisa maravilhosa. Eu já tive essa oportunidade de ir num concerto com os meus filhos. Você vê aquelas pessoas com, aqueles violoncel, com saxofone. Você vê o maestro. Então, quando a sinfonia ela entra em conjunto, começa a música, através daqueles instrumentos, haver uma harmonia, então é uma coisa maravilhosa. O que eu quero dizer nesse texto aqui, que a palavra concordar tem o mesmo sentido de entrar em sinfonia. Quer dizer, quando 2 crentes concordam
sobre um assunto na unidade do Espírito, em unidade de oração, isso soa como uma música bela, uma música, né, que tem uma sinfonia aos ouvidos de Deus. Cristo está sempre pronto, irmão, para dar a chave a qualquer crente que queira usá-la quando ora em sinfonia aos céus. Aleluia. Eu quero concluir que Mateus 6, no versículo 6, o poder da oração em secreto. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu acredito aqui que orar em secreto não quer dizer somente fazer uma oração entre quatro paredes, mas sim em fazer uma oração que não seja para se engrandecer. É entoar orações a Deus sem precisar que alguém fique sabendo. Não precisamos demonstrar a ninguém que estamos orando intensamente. Amém, amados? E encerrando aqui, segundo os arqueólogos e historiadores, dizem que Tiago, né, que era meio-irmão de Jesus, provavelmente era um irmão adotado. Então Tiago passou a vida orando pelas igrejas que estavam sendo levantadas na época dele. E quando Tiago morreu, eles foram preparar, presta atenção aqui, irmãos, em nome de Jesus, quando foram preparar o corpo de Tiago, que estava ali para ser sepultado, eles olharam nos joelhos de Tiago, e os joelhos de Tiago, eles eram tão grossos como um joelho de camelo. Quando eu vi isso, eu quase chorei. O apóstolo Tiago, ele orava tanto, e os joelhos dele eram tão grossos, e até hoje ele é conhecido como um apóstolo joelho de camelo, porque ele orava intensamente pela igreja na época. Eu quero dizer a você, irmão, nós precisamos de pessoas que orem, que intercedam pelo Evangelho, pelas vidas, pela Igreja Missionária Unida em Três Corações, por aqueles que estão desanimados e pela sua própria vida mesmo. Porque se você não se preocupar com você, não fique esperando ninguém se preocupar. Porque nós precisamos de aprender a orar intensamente. Eu quero aqui louvar esse cântico, está aí na pasta, final do culto. Coloque-se em pé para nós orarmos. E nós já vamos tomar a ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. Erga suas mãos. Ore agora neste momento. Comece a falar com o Senhor. Diga a Ele que você tem necessidade. Necessidade de clamar, de pedir ao Senhor, de buscar ao Senhor, de clamar ao Senhor. Oh, meu Deus. Oh, fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Ocupado de muitas pessoas se desviaram. Fecha a porta do teu quarto e ora. Muitas das vezes, meu Deus, o culpado
Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo sobre o teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo só o teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo só o teu amor. Falo contigo nas horas angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Feche a porta do teu quarto e ora. Feche a porta do teu quarto e ora. Feche a porta do teu quarto e ora. Yeah, yeah, yeah. Feche a porta do teu quarto e ora. Feche a porta do teu quarto e ora. Feche a porta do teu quarto e ora. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora.